Eu quero compartilhar com você, nessa manhã, sobre o tema Transportando as riquezas do reino. Vamos ler o texto de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, 17 a 25. Transportando as riquezas do reino. Diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil, diga comigo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, abrimos o nosso coração nessa manhã, Senhor. Queremos o teu rema na nossa vida, Pai. Que seja como orvalho novo sobre o nosso espírito, provocando uma mudança de mente, uma metanoia, Senhor, no que diz respeito às finanças da nossa vida, ó Pai. Porque precisamos que a tua casa avance. E para a edificação da tua casa, precisamos dispor dos nossos tesouros, ó Pai. Precisamos dispor das nossas riquezas. Precisamos levantar nessa manhã aqui homens e mulheres com a visão de financiar o teu reino, de sustentar novos obreiros, de sustentar a plantação de igrejas, ó Pai. Revela o nosso espírito e desperta-nos para a prosperidade genuína e legítima que vem dos céus, que vem de Deus, em nome de Jesus. Alguém diga amém. Irmãos, esse texto é um dos textos mais fascinantes do ministério de Jesus. Um jovem se aproxima de Jesus e lhe faz uma pergunta. E por causa dessa pergunta, Jesus vai ensinar uma das maiores lições aos seus discípulos. E essa lição serve para nós nessa manhã. O jovem chega para Jesus e diz assim: Bom mestre, olha a pergunta dele: O que eu farei para herdar a vida eterna? Aí vem a resposta de Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Quais? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele respondeu: Mestre, isso aí eu faço desde pequeno, desde criança, desde a minha juventude. E Jesus, fitando o amor, Jesus, olhando nos olhos desse jovem, a Bíblia diz que ele o amou. Jesus amou aquele jovem intimamente. Isso aqui é algo tremendo, irmãos. E porque ele o amou, ele lhe disse algo: Vai, vende tudo que tens, distribui com os pobres, e volta e segue-me, e tu terás um tesouro nos céus. Porque o amor se meteu na sua economia. Porque o amor entrou nas suas finanças. Quando o fariseu procurou Jesus, ele falou de doutrina. Mas quando a Bíblia diz que ele o amou, a área que ele entra na vida daquele jovem é a área das finanças. Diga comigo: Jesus amou o jovem. Mas a Bíblia diz que aquele jovem, afligido pela resposta de Jesus, ele saiu triste, levantou-se
foi embora. Não se fala mais nada acerca dele. Jesus, a partir desse momento, não tem mais o jovem, tem só os discípulos que presenciaram o diálogo. E ele agora, o que ele vai falar não é mais para o jovem. O que ele vai falar agora, ele está falando para os discípulos. E ele diz assim: olha, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E ele faz uma afirmação que merece a nossa reflexão. Ele diz: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Observe, ele não disse é mais difícil, ele disse o quê? É mais? Todo mundo lê esse texto e diz: ah, é muito difícil. Ele não falou que é mais difícil, ele disse é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. É mais fácil esse camelo entrar, é mais fácil o camelo passar por um buraco pequeno de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Levanta sua mão direita e diga assim: eu fui chamado para ser um camelo e transportar as riquezas do reino de Deus. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Aleluia, aleluia. Essa palavra é chave para a nossa vida. Prepare-se, irmão, porque coisas poderosas Deus vai fazer na sua vida a partir desse entendimento. Quando a sua mente se abrir e você compreender o propósito de Deus, que para cumprir o seu propósito, Deus libera os recursos, você vai se tornar um canal desobstruído para que essas riquezas possam fluir. Diga glória a Deus, aleluia. Isso não tem a ver com o meu bem-estar, não tem a ver com a marca da roupa que eu uso ou o carro que eu ando, tem a ver com o propósito de Deus. Se o Senhor tem te dado a revelação, como muitos irmãos têm me procurado aqui, dito: pastor, eu tenho que repensar minha célula, eu tenho que repensar meu ministério, eu tenho que repensar a minha liderança, nós temos que avançar como igreja. Eu estou entendendo o propósito. Se você entender o propósito, isso aqui vai tocar a sua vida, irmãos. O que estava passando na mente de Jesus quando ele disse que ao camelo é mais fácil do que ao rico? O que Jesus quer nos ensinar com essa comparação? Então, para compreender o símbolo, você sabe o que a Bíblia quer dizer com um determinado símbolo, você tem que estudar o símbolo. Isso é uma regra de interpretação bíblica. Então há muitas coisas sobre o camelo, mas existem duas formas de você interpretar esse texto. A maioria dos comentaristas, eles dizem que quando Jesus falou é mais fácil entrar o camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele se referia àquelas cidades de antigamente, eram muradas e tinham portas que serviam de proteção. E dentro daquela porta grande havia uma porta menor, como você vê hoje em fábricas, em grandes galpões, uma porta grande e uma porta menor por onde passa só uma pessoa. E aquela porta menor era utilizada para a entrada de viajantes retardatários, mercadores, que chegavam depois que as portas da cidade tinham fechado. E as portas não podiam abrir, era uma questão de segurança. Então aquele mercador, ele tinha que fazer o camelo ajoelhar, porque o camelo, para descer as mercadorias, tem que ajoelhar. E ele tinha que passar a mercadoria, era uma coisa arriscada, porque enquanto ele estava do lado de dentro, alguém podia levar o que estava do lado de fora. E ele esforçava empurrando o camelo para entrar, era muito difícil, mas há casos de camelos que passaram assim, dessa forma. Então eles diziam, esse fundo da agulha era essa porta pequena dentro da porta grande. Agora, há outros comentaristas bíblicos que dizem que o que Jesus fez nesse texto foi usar uma hipérbole, uma figura de linguagem exagerada para falar de uma impossibilidade. Eu prefiro a primeira interpretação, que o camelo passava, não era fácil, mas passava. Por isso ele disse, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então eu quero ver com você algumas coisas pertinentes ao camelo, para que possamos transportar as riquezas do reino. E eu pergunto, quantos querem transportar as riquezas do reino? Aleluia, diga, Senhor, eu sou esse homem, eu sou essa mulher, usa a minha vida, eu quero ser aquele que carrega as riquezas do reino para financiar a sua obra. Dá-lhe um aplauso em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmão, quando você conhecer isso, você vai fazer o que um dia eu tive que fazer na minha vida, levantar a minha mão e dizer diante de Deus, Pai, eu renuncio toda a mentalidade errada, eu renuncio o espírito de pobreza, de escassez, de miséria na minha vida, e eu me abro para receber a prosperidade dos céus,
Porque mesmo como pastor, em um tempo da minha vida, eu vivia a criticar a prosperidade. Mas um dia eu entendi um princípio: aquilo que você critica, sai da sua vida. Aquilo que você rejeita, nunca entra na sua vida. Aquilo que você abençoa, você atrai. Quando eu vejo uma pessoa próspera, eu digo: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quando alguém diz: eu consegui o meu milagre, eu digo: o meu também vai chegar. Aleluia. Quando você compreender esse princípio, muita gente vai sair daqui pensando num novo negócio. Muita gente vai sair daqui dizendo: pastor, há muito tempo eu já estou trabalhando de carteira sem nada, eu preciso agora de um empreendimento próprio. Eu estive em São Paulo agora e uma família me testemunhou e disse: pastor, nós ouvimos essa palavra e meu marido chegou no trabalho e pediu as contas. O patrão dele disse: olha, você está louco, você está estressado, vou te dar 30 dias de férias e você retorna. 30 dias de férias, ele voltou e ele falou: e aí? Ele falou: eu quero minhas contas. Eu falei: então tá bom, então é você que está pedindo, não sou eu que estou te mandando. E ele saiu. E eu vou resumir a história para você. Ele tem uma empresa hoje de móveis modulados. Ele era um marceneiro funcionário. Hoje ele tem uma empresa de móveis modulados. E o ex-patrão dele é vendedor dele hoje. Uma palavra rema de Deus pode mudar a sua vida e seu destino profético. Se você receber no Espírito, tem o poder de mudar o seu futuro. Acredita nisso? Aleluia. Ô irmãos, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Em primeiro lugar, os camelos não se irritam com o peso da riqueza que transportam. Vamos dizer todos juntos? Vamos lá. Os camelos não se irritam com o peso das riquezas que transportam. A maior utilidade dos camelos naquela época não era o transporte de pessoas, mas o transporte de mercadorias. Era o transporte de tesouros, de riquezas. Era assim que eles eram utilizados. No Oriente, os mercadores usavam os camelos por causa da sua força para transportar mercadoria de um país para outro, fazer longas distâncias. Então os camelos conseguem carregar grande peso. Antes de se cansar, ele percorre, muitos quilômetros. Você diz outros animais também? Também. Mas nenhum se compara aos camelos. Então os mercadores preferiam ele. Nós vemos na Bíblia que quando Eliezer foi buscar uma esposa para Isaac, a Bíblia diz que ele encheu 10 camelos com bens de Isaac para dar como dote à sua futura esposa. Isso é uma coisa tremenda. Porque naquele tempo o camarada, para fazer a corte, né, ele tinha que chegar e levar alguma coisa para o pai da moça. E ele leva 10 camelos de riquezas. Hoje não. O jovem não trabalha, chega lá mascando chiclete, um piercing na orelha, uma bermuda aqui aparecendo o rego, né? E aí, sogrão, qual é de mesmo? Vai levar nada. Mas tinha que levar um camelo, 10 camelos ele levou. Gênesis 24:10 diz assim: tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Depois nós vemos na Bíblia que quando os magos foram até Jesus, eles levaram o que com eles? Os seus tesouros. E viajaram em caravana. Você sabe, a tradição diz que eram 3 magos. Mas se você estudar a história, você vai ver que nenhum mago viajava em caravana inferior a 40. Eram 3 tipos de presentes e não 3 tipos de magos. 3 magos. E a Bíblia diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente de Jerusalém. Irmão, me acompanha, tá? Pode passar o slide. Mateus capítulo 2, verso 11. Ele diz: entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Levaram os seus tesouros e apresentaram a Jesus. Entenda isso no seu espírito. Você é como esse camelo que foi chamado para transportar as riquezas do reino.
Você tem que receber isso. Você está no Kairos de Deus. Você está no tempo de Deus. Essa capacitação será um divisor de águas na sua liderança e na sua vida, porque você vai enxergar algo que você ainda não tinha enxergado. Aleluia. É o tempo de Deus, irmãos, e existem sinais claros de que o seu tempo de prosperidade também tem chegado. Vai haver uma virada na sua vida, eu falo da parte de Deus. E quando você perceber que seu tempo está chegando, alguns sinais vão te aparecer. Você vai estar em casa um dia, de repente, seu telefone vai tocar. E é uma empresa ligando para você dizendo: olha, nós estamos aqui te oferecendo um novo cartão de crédito. Aí tem gente que bate o telefone e fala: pessoal chato, não quero saber de cartão nenhum, eu não liguei para ninguém, não pedi nada. Calma, tranquilo, fica tranquilo, não se irrite. Porque a empresa está farejando alguém que tem riqueza, alguém que vai prosperar, e eles já estão se antecipando. Para qualquer pessoa é uma mensagem natural, mas para você é uma indicação de que seu tempo de prosperidade está chegando. Aleluia. Um irmão testemunhou para mim essa semana em São Paulo, disse: pastor, a primeira coisa que aconteceu quando eu saí da conferência, por 5 anos eu tive meu nome sujo. Há 1 ano atrás eu tinha limpado meu nome. Eu não tinha cheque, não tinha talão de cheque, eu não tinha cheque, não tinha cartão de crédito. E eu estava em casa, fui pegar as correspondências. Quando cheguei lá, eu recebi um cartão de cheque, de crédito, do banco que eu fiquei com o nome sujo mais de 4 anos. E ele me mandou. E eu falei: por que eles estão me dando isso? E a esposa dele falou: você não ouviu o que o pastor Ricardo falou? Isso é um sinal profético. E eles começaram a celebrar e disseram: o tempo da nossa prosperidade chegou. Alguém está mandando uma mensagem para nós. E ele me contou que o irmão chegou para ele, eles ajuntaram que eles estavam sem carro, e eles compraram um carro, juntaram lá o que tinha, falaram: não, é tempo de a gente comprar um carro. Compraram um carro, mas um carro velho. Mas no mesmo mês, alguém comprou um outro carro, chegou para ele e falou: seu carro não está bom, eu vou te dar um carro, você me dá o seu velho, eu vou te dar o meu novo. E deu o carro quitado para eles. Fala amém, ai, 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 glória a Deus, alguma coisa. Aleluia. Oh, deixa o seu espírito acender nessa manhã, querido. Aleluia. Você vai receber o seu extrato. Lá no extrato diz assim: novo limite aprovado. Financie a sua casa. Você pode tirar o seu carro zero. Alguém diz: esses bancos estão querendo me empurrar dinheiro. Não veja isso natural. Eu não estou dizendo que você vai chegar lá, pegar o limite e vai começar a gastar. Não é isso. Eu quero que você veja naquela mensagem, dizer: meu Deus, estão me enviando uma mensagem. Eu estou agora na minha vez, no meu Kairos. A prosperidade está batendo na minha porta. E o sinal chegou. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que quando atende o telefone fica irritado. Ele fica irritado, ele já atende reclamando: não quero não, tchau. Aí bate o telefone e fala: esse pessoal chato fica me ligando. Não faça isso, vou te dizer como que eu faço. Eles me ligam oferecendo cruzeiro, me ligam oferecendo sala comercial para investir. Eu falo: e quanto é que custa? É tanto. Eu falo: muito bom. Eu só estou alimentando o meu espírito, eu não vou comprar. Olha, se o senhor quiser nos visitar, tem um coquetel. Eu falo: ok, sábado pela manhã. Ok, muito obrigado, muito obrigado. E eu desligo o telefone, eu fico feliz. Eu falo: Deus, que todo mundo está me ligando essa semana. E no meu espírito Deus fala: tá vindo, prepara-te. Oh, aleluia, glória a Deus. Quando a empresa começa a te ligar, ela está te chamando de camelo. Ela está dizendo isso: você é um camelo. Diga para o irmão que está do seu lado: você é um camelo. E às vezes tudo que alguns conseguem fazer é rosnar. Não. Querem aumentar o seu limite de cartão de crédito. O irmão chegou para mim e falou: pastor, eu fui lá no banco discutir com o meu gerente, porque ele aumentou o limite do meu cartão de crédito, do meu cheque especial, sem a minha autorização. Eu falei: não briga não, irmão, fica tranquilo. Ele sabe para quem está emprestando dinheiro. Não é ele.
Você tem que perceber e mudar aquela mentalidade. Eu não posso, é muito para mim. Não, 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 calma. Se você acha que é muito para você, diga: Senhor, passa para o pastor Ricardo. Os camelos nunca, diga assim, nunca reclamam do peso da riqueza que carregam. Dê um aplauso ao Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Isso é muito importante, querido. Em toda família na terra, sempre tem um da família que prospera mais do que os demais. E quando uma pessoa numa família se torna próspera, o que acontece? O sobrinho quer fazer faculdade, ele fala: vou falar com meu tio se ele pode me ajudar. O Senhor está me revelando aqui agora. Vai ter um evento da igreja e falar: vou ligar lá para o meu tio. Sempre tem um tio rico, um tio mais abastado. Quando a pessoa não tem visão espiritual, alguém adoece, uma viagem, uma emergência, nasce uma criança, todo mundo fala: vamos pedir para ele, vamos pedir para ele. E aí muita gente fica irritada, fala: as pessoas só me procuram para me pedir. É porque você é próspero, querido. Todo mundo está vendo isso na sua cara. E as pessoas estão te procurando só por causa disso. Então Deus, Ele abençoa mais a uns para que eles possam abençoar a outros. Mas tem gente que fica irritado. Então se você fica irritado de tanta gente te procurar, você fala: Senhor, tira essa riqueza que está na minha vida, passa para o pastor Ricardo, e as pessoas procuram ele, eu vou atender todo mundo. Tem uma irmã aqui conosco, irmã Mariluze, está aí? Cadê ela? Está aqui? Onde está? Está lá atrás, né? Irmã Mariluze. Ela padrinhou todos os seminaristas. Falou: pastor, Deus falou comigo. Todos os seminaristas, eu vou apadrinhar eles. Uma glória a Deus por isso. Então, ao invés de receber um CD, ela recebe um de cada um. Ela recebe vários. Então já está com o ministério. Porque ela só precisa de um, e os outros ela vai semeando na vida de outras pessoas. Agora, isso é um sinal profético, irmãos. Todo mundo procura esse irmão. Por que todo mundo te procura? Porque as pessoas estão enxergando na sua vida o que você ainda não enxergou. Elas estão olhando para você dizendo: antes eu te via como ovelha, mas hoje eu vejo que você é um camelo. Diga: os camelos nunca se irritam do peso da riqueza que carregam. Segundo lugar, os camelos são animais confiáveis. Você sabe, cientificamente, o animal que mais faz uso da sua vontade própria é o camelo. Se alguém tentar empurrar ou tentar direcionar um camelo por um outro caminho, a força, ele resistirá. Por isso, quando um mercador, quando o viajante coloca a sua riqueza sobre um camelo, ele precisa estar seguro que aquele camelo está devidamente adestrado como um animal confiável, que ele não vai fugir com a riqueza dele. Porque se ele começasse a andar mais rápido que o mercador, o camelo anda 150 quilômetros sem cansar, sem comer e sem beber água. O mercador nunca ia conseguir pegar ele. E ele iria com a riqueza dele embora. Então, ele precisa ter segurança de que aquele camelo é um camelo confiável e que não vai andar na direção errada. O camelo não é como os outros animais que aprendem pela imitação. Não é como o papagaio, não é como o macaco. Uma vez que ele aprende um caminho, é aquele caminho que ele vai seguir. Nós estivemos lá no Monte Sinai. Quando a pessoa não consegue subir aquele monte, tem os camelos. É à noite, escuro, e na beira de precipício. A pessoa sobe no camelo, ele vai até lá, ele já sabe o caminho. Ele não precisa de orientação nenhuma. Quando alguém sobe nele lá embaixo, ele já sabe para onde vai levar aquela pessoa. Então, quando você decide colocar suas riquezas, ou melhor, quando Deus decide colocar as riquezas sobre uma pessoa, antes, essa pessoa tem que ter se tornado uma pessoa confiável. O que significa? Que você tem que ser alguém guiado pelo Espírito, direcionado pelo Espírito. Primeiro, a sua vontade tem que ser subjugada pela vontade do Senhor. E quando você se torna uma pessoa confiável, Deus vai depositar sobre a sua vida as riquezas. E depois que os camelos aprendem um simples comando, assim que faz com o camelo, ele levanta, ele anda, ele segue a direção e leva as riquezas dos seus donos. Quem quer levar as riquezas do reino de Deus? Aleluia. Diga: eu quero. Você tem que saber o que fazer. Sabe, você tem que ser aquela pessoa que não tem que ser exortada todo culto para ser um dizimista fiel,
que não tem que ser exortada toda reunião para ser um ofertante. Você tem que saber isso no coração, que quando a riqueza chega nas suas mãos, ela não é sua, ela é do reino, e Deus vai colocar recursos na sua vida, que não são para o seu uso pessoal, mas são para cumprir o propósito de Deus. Agora, por que muitas pessoas não conseguem transportar as riquezas do reino? Porque ele não vai obedecer o comando de Deus. Então esses são aqueles que vivem sempre no limite. Eles não podem ter mais do que o limite. É aquela pessoa que diz: pastor, acabou o mês, paguei tudo, não sobrou nada e não devo nada a ninguém. E ele já considera isso uma bênção. Porque se sobrar qualquer coisa, domingo ele não vai no culto, domingo ele já vai inventar moda. Há pessoas que, se Deus decidisse colocar riquezas na vida dela hoje, elas tomariam a direção errada. Então você tem que pedir a Deus: Senhor, eu quero ser uma pessoa confiável, uma pessoa que pode receber essa prosperidade dos céus. Você conhece aquela história do irmão? Tinha uma casa no campo, ele tinha uma única vaquinha. Um dia aquela vaquinha cruzou com um boi de um vizinho que ele tinha, e ela ficou prenha. E ele ficou com grande expectativa, que a vaca agora ia dar a cria. E no dia que a vaca deu cria, ele chegou em casa celebrando. Ele falou: mulher, você não sabe o que aconteceu. A vaca, ao invés de dar luz um bezerro, deu luz 2. E eu já decidi, um é nosso e outro é do Senhor. Ela falou: e como é que eles são? Um é branquinho, outro é malhadinho. E qual é o do Senhor? Não vou decidir isso agora. Vai crescer tudo junto, a gente vai nutrir. Quando tiver grande, a gente abate um, leva o preço lá, entrega à igreja, e o outro é nosso. Ela falou: tá bom. Passaram uns meses, ele chegou em casa triste, cabisbaixo, sentou no sofá. E a mulher falou: filho, o que aconteceu? Estou muito triste, estou arrasado. O que foi? O bezerro do Senhor morreu. Ela falou: mas como assim? Ele meteu o pescoço lá no arame e se enforcou. Os 2 não, só um. Mas por que é do Senhor? Não, que no meu coração era aquele que era do Senhor. Então muita gente, na hora do aperto, ele sacrifica qual? O do Senhor. Na hora da dificuldade, qual é que ele sacrifica? É o do Senhor. O cara está carregando 2 bifes, um cai no chão, ele fala: o seu bife caiu no chão. Sinto muito. Se você tem a mentalidade de reino, você saberá que as riquezas do reino é para fazer o reino avançar, é para fazer a obra avançar. Deus precisa que seu reino avance, irmãos. E para que o reino possa avançar, não tem jeito. Davi disse: porque ama a tua casa, ó Deus. O que eu fiz? Eu disponho até do meu tesouro particular. E ele ofereceu tudo para o Senhor, porque ele amava a casa do Senhor. Quem ama a casa do Senhor vai investir na casa do Senhor. Então Deus está procurando pessoas confiáveis. Que ele diga hoje, nessa manhã, Deus está procurando aqui em nosso meio pessoas confiáveis. Ele diz: Gabriel, nós temos muitas riquezas para depositar. Encontre lá, vá lá em Teresópolis, encontre no meio daquele povo pessoas confiáveis e deposite sobre ela. Libera o canal para as riquezas descerem. Essa pessoa é você, meu irmão. É você, é você, é você, é você, é você. É para você essa palavra, aleluia. Essa semana eu estava participando de um seminário sobre finanças com aquele empresário Lee Domingue, que foi o homem de negócio do ano em 2008 nos Estados Unidos. Ele é um crente fiel. E o testemunho dele é muito maravilhoso. Ele falou: pastor, a última oferta que eu dei lá na construção da minha igreja foi $2 milhões. $2 milhões. Eu já tinha conhecido ele quando esteve aqui no Brasil com Joy Dupont. Joy Dupont também é um homem muito próspero, que fez um voto com Deus de se tornar o maior dizimista da sua igreja. Aquilo marcou a minha vida. O pastor estava fazendo uma campanha e não tinha nada para ajudar. Ele falou: Deus, se o Senhor me prosperar, eu vou ser o maior dizimista dessa igreja. E terminou a reunião, ele procurou o pastor e disse: pastor, eu tenho um propósito com Deus. Eu queria que o senhor me dissesse qual é o valor do maior dízimo que é arrecado nessa igreja. O pastor falou: porque você quer saber? Ele falou: não, só quero saber o valor, porque eu vou dar o maior dízimo. E por mais de 12 anos, ele é o maior dizimista e o maior ofertante da igreja dele. Quem quer ser o maior dizimista da sua igreja? Maior ofertante? Quem quer? Cadê sua mão? Balança assim. Deus está vindo agora. Diga: Senhor, eu
Porque se você for fiel hoje, amanhã você vai ser um homem próspero, que vai ser esse maior dizimista da sua igreja, meu irmão. Deus está à procura dessas pessoas. Deus não força ninguém. Portanto, você tem que ser um camelo que vai transportando. E quando a riqueza põe, você diz: já sei, Senhor, já sei, tem um propósito. É para esse propósito que eu vou. É nessa direção que eu vou caminhar, porque eu sei que o Senhor tem para mim. Diga assim: os camelos são confiáveis. Quem não é confiável, irmão, vai viver no limite. Quem é confiável vai prosperar. Você tem que ser confiável. Diga glória a Deus por isso. Quantas vezes Deus tem que pedir algo para você até que você responda a Deus? Muita gente fala: pastor, eu não entendo. A sua compreensão pode esperar 3 anos. A obediência tem que ser imediata. Meu irmão, você não é dizimista. Eu ainda não compreendi esse negócio. Tá bom, começa a dar o seu dízimo. Um dia você vai entender. Mas começa obedecendo. Sorrindo ou chorando, o que importa é obedecer. Amém, queridos? Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Terceiro, os camelos são bons administradores dos recursos. Tem uma peculiaridade nos camelos, porque eles aprendem através da coerência do que eles veem. O camelo, ele tem um mecanismo de coerência dentro dele. Ele entende primeiro o que vai fazer, o que vai acontecer, e ele parece um animal pensante realmente. E ele começa a agir de acordo com aquela compreensão, ele decide fazer. Então, uma das razões de que os camelos são usados no deserto, não é só pela força de carregar cargas pesadas. Eu falei aqui, um camelo consegue carregar 180 quilos, por 150 quilômetros, sem parar para descansar, sem comer nada e sem beber água. É como ele sair daqui de onde nós estamos e chegar lá no centro do Rio de Janeiro, sem parar, sem beber água, sem descansar. Mas pela coerência que um camelo tem, o que ele faz? Ele calcula a quantidade de água que ele tem, ele calcula a distância que ele vai chegar, e ele vai administrando. Agora fale comigo essa palavra: administrar. Fale agora: administrar bem. Então ele vai gastando proporcionalmente. Diga: proporcionalmente. Ele não vai gastar tudo de uma vez até ele alcançar o alvo dele. Um camelo, só para você ter ideia, que é a palavra que eu quero pregar na conferência da corte sobre Rebeca tirando águas para o camelo de Isaac. Como que ela casou rápido? Essa palavra que Deus colocou no meu coração. Porque ele diz que um camelo consegue beber cerca de 120 litros de água em apenas 10 minutos. Aí o que ele faz? Uma parte daquela água ele consome imediatamente. 30 litros ele deixa no reservatório dentro dele. E ele vai gastando aos poucos no calor do deserto. Quando ninguém tem mais nada, ele tem 30 litros. E ele vai, de pouquinho em pouquinho, hidratando o seu corpo, até ele alcançar o alvo. A ovelha, ela chega no lago e bebe tudo de uma vez. O camelo, não, ele administra. Diga comigo: administrar. O camelo, você sabe, não só a água, também o alimento dele é administrado. Aquela corcunda que você vê no camelo, ele, na verdade, é um reservatório de gordura. Se ele ficar muito tempo sem comer, aquela gordura vai baixando, ele pode ficar até reto, até plano, liso. E depois que ele começar a se alimentar novamente, ela começa a crescer. Quanto maior a corcunda dele, significa que maior é o reservatório que ele tem. E ele vai sacando na falta do alimento, vai tirando dali, até que ele chegue ao seu destino. Você precisa, meu irmão, se tornar um bom administrador das riquezas do reino. Se você hoje não tiver uma consciência de administrar aquilo que Deus tem colocado em suas mãos, você não poderá lidar com grandes riquezas. Se você quer transportar, sabe, as riquezas do reino, tem que haver uma metanoia, uma mudança de mentalidade na sua vida. Tem gente que pega assim e diz: só essa moedinha não vale nada. Não, cada moedinha ela tem um valor, cada real tem um valor. Se você não valorizar o pouco, você não vai valorizar o muito. Você é apenas aquele que transporta as riquezas. As riquezas não são suas, não são minhas, são do reino de Deus.
Se eu administrar mal o que Deus está me dando, eu vou ter um problema com Deus, porque eu sei que os recursos não são meus. Tem gente que fala assim, não, eu tirei meu dízimo, agora esse aqui eu faço o que eu quiser. Quem pensa assim é o servo infiel. E se você não administrar bem, Deus vai tirar de quem não sabe administrar e vai colocar na mão daquele que sabe administrar bem. É assim que funciona. Mateus capítulo 25, Jesus conta a parábola de um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. E a um ele deu 5 talentos, a outra ele deu 2 talentos, e a outra ele deu 1 talento. E voltando aquele homem de sua viagem, chamou os seus servos depois de um tempo e disse: me presta conta. E o que recebeu 5 talentos disse: Senhor, o Senhor me deu 5, eu multipliquei, tem aqui 10. E o que recebeu 2 disse: Senhor, o Senhor me deu 2, eu multipliquei, tem aqui 4. E agora chega a hora do servo que recebeu 1 talento. E ele já chega cheio de desculpas. Ele já chega acusando Deus. Ele já fala: o outro teve 10, o outro teve 2, só tive 1. Um não adianta nada. A minha oferta não faz nenhuma diferença se eu multiplicar ou não. O que é aumentar? Só 1 para 2? Eu guardei lá, eu escondi, mas está aqui, Senhor, o que é teu. Deus falou: servo mau e negligente. Você fala isso tudo de mim, que eu peço, que eu cobro, que eu não dei condição de fazer, que eu colho onde eu não plantei, que eu espalho onde eu não ajuntei. Mesmo assim você é incoerente. Porque se você tivesse essa visão de mim, você teria se apressado. Pelo menos colocava na mão de um banqueiro. Eu queria que você multiplicasse. Então olha o que Deus faz no final do texto. O Senhor diz assim: tira-lhe, verso 28, tira-lhe pois o talento e dai ao que tem 10. Por quê? Ao que tem e administra bem, mais lhe será acrescentado. E ao que não tem, que vive chorando, lamentando, mas administrando mal, até o que tem lhe será tirado. Essa é a matemática de Deus. Ele tira do infiel e põe na mão do fiel. Então aquele que é próspero e é fiel, ele vai prosperar mais e mais e mais e mais e mais. E aquele que é infiel, Deus vai tirando dos infiéis, vai tirando, tem outro infiel ali, tira dele, põe nesse. Senhor, ele já tem 10. Ele falou: é assim que funciona no reino. No reino é assim: quem tem e é fiel vai ter mais. Segura na mão do irmão que está do seu lado. Diga assim: meu irmão. Diga assim: meu irmão, Deus precisa que você seja alguém confiável, fiel e com visão de reino. Diga: os recursos não são seus, os recursos são de Deus. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Aleluia. Pastor, é pouco que eu tenho, administre o pouco, Deus vai te dar o muito. Diga glória a Deus. Quarto lugar, os camelos se movem por uma visão do futuro. Você sabe que o camelo é o único animal que caminha no deserto e não vê miragem. Eles não têm visão equivocada do que virá pela frente. Ele tem clareza do que o espera pela frente. O camelo não é como os outros animais. Até o homem tem miragem. Quando ele está no deserto, ele vê um oásis, ele vê um lago de água fresca. E quando ele chega lá é só areia, não tem nada. Você já viu essa cena em algum filme. Mas o camelo tem a capacidade de perceber água a quilômetros de distância. Ele sente no ar o cheiro da umidade. E ele diz: eu sei, daqui a tantos quilômetros eu vou encontrar água. E ele começa a caminhar na direção daquele depósito de água sem se alucinar. Irmão, por que muita gente não prospera? Porque não tem visão do futuro. A pessoa fica vendo miragem o tempo todo. A pessoa chega na lotérica para pagar uma conta e ela vê lá, Mega Sena, 30 milhões. Aí começa a ter a miragem: 30 milhões, pastor, nem sei quanto dá isso, mas daria para eu pagar meu cartão de crédito esse mês. Ele começa a ter miragem, começa a fazer cálculo: eu abençoaria a obra, eu ajudaria um orfanato. Tudo miragem. Olha o que eu já ganhei, pastor, de galpão, de carro, de terreno, de sítio, de miragem. Pessoas são: pastor, se Deus me abençoar. Mas ele está pensando assim: se eu estivesse andando pela rua, tropeçasse numa mala de dinheiro, não tivesse ninguém, não tivesse como encontrar. Porque ele tem que ter tudo dentro do padrão da Bíblia, né? Não foi roubo. Pastor, eu pegaria aquele dinheiro e investia, eu ia sustentar 10 seminaristas, só eu, mais, pode botar 100 aí por minha conta. Tudo miragem, irmãos.
Você precisa ter a visão correta do reino de Deus, que a prosperidade é um processo, não é mágica. É um processo que Deus começa na sua vida com uma mudança de mentalidade, metanoia, e que vai afetar o seu futuro. Os camelos não morrem de sede. Eles têm um bom olfato, eles têm uma visão aguçada, eles podem ver mais longe do que qualquer outro animal. E eu quero que você peça a Deus nessa hora, diga: Senhor, abra a minha visão, abra o meu entendimento, eu quero enxergar o meu futuro, eu quero ver a minha vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Você tem que ser capaz de visualizar onde Deus está te levando, irmão. Levanta a sua mão e diga: Senhor, dá minha visão dos próximos 5 anos da minha vida. Começa a ver nesses 5 anos, irmão, a sua vida financeira está mudando, a sua prosperidade está chegando, a sua vida está melhorando, porque a bênção de Deus repousará sobre a sua vida, e a prosperidade encontrará em você um coração fiel. Aleluia. Mesmo que você esteja aqui hoje, passando por dificuldades, você tem que ter a visão do futuro. Você tem que dizer: eu sei que as fontes de Deus estão próximas da minha vida. Eu sinto o cheiro, eu sinto alguma coisa no ar. Eu falei para o pastor Geraldo essa semana, eu disse: pastor, semana passada estávamos fazendo jejum pela capacitação. Eu falei: eu senti no meu espírito, alguma coisa boa vai nos acontecer nesses dias. Eu senti no meu espírito isso, ainda continuo sentindo. Eu quero que você sinta isso também. Diga para o irmão que está do seu lado: irmão, eu sinto que alguma coisa boa vai acontecer na minha vida por esses dias. Oh, dê um aplauso ao Senhor. Eu sinto o cheiro de água, eu sinto o cheiro de chuva. Aleluia. As fontes do Senhor vai se abrir. E lá em Deuteronômio 28 ele diz: o Senhor te abrirá nas suas fontes o seu bom tesouro, para te dar no tempo certo a tua colheita. E Ele te colocará por cabeça e não por cauda, e Ele te colocará por cima e não por baixo. E tu terás para emprestar, mas tu mesmo não terás que pedir emprestado a ninguém. Aleluia. Oh, recebe essa palavra, irmão. Aleluia. Toda pessoa que transporta as riquezas do reino tem que ter uma visão clara do futuro. Precisa saber que você está nesse mundo, mas você não vai morrer no deserto. Diga isso: eu não vou morrer no deserto. Diga mais uma vez: eu não vou morrer no deserto. Ah, eu estou passando pelo deserto. Você não vai morrer no deserto. Acredita no que eu estou falando, você não vai morrer no deserto. Como é que o dono do camelo sabe que o camelo está sentindo a proximidade das fontes de águas? Porque quando o camelo percebe, preste atenção, que a água está se aproximando e ele vai ter recursos, a primeira coisa que ele faz, sabe o que é? Ele se acasala. Você sabe que a motivação que um homem tem para ganhar dinheiro é ter uma mulher para gastar. Sério. O solteiro, ele perde o emprego, ele fala: nem aí. O casado não, ele fala: não, eu tenho minha mulher, ela vai querer gastar, eu tenho filho, eu tenho que trabalhar. Uma mulher para gastar é uma motivação para trabalhar e prosperar. Sério, eu falo na minha vida. Olha, eu prosperei mais depois de casado do que quando eu era solteiro. E eu comecei a trabalhar cedo, mas eu só prosperei quando eu casei. Minha esposa é uma esposa maravilhosa. Ela ama lavar louça, lava roupa, todas essas máquinas que fazem as coisas automaticamente. Mas eu agradeço a Deus pela vida dela, porque quando eu a conheci, ela me fez um homem rico. Quando eu a conheci, eu era milionário. Mas é verdade, olha, quando eu casei, eu prosperei mais do que quando eu era solteiro. E as pessoas falavam: filho, cuidado, filho é despesa. Depois do meu primeiro filho, eu prosperei mais do que quando eu não tinha filho. E depois do segundo filho, eu prosperei mais do que com um filho. E com 3 filhos, eu estou prosperando mais do que com 2 filhos. Você vai prosperar. Case-se, tenha filhos. Quem dá o pé, dá o sapato. Aleluia, glória a Deus.
Isso fala de quê, meu irmão? Isso fala de multiplicação. Acasalamento fala de quê, Rogério? Multiplicação. Significa, ouça, que as riquezas do reino não são para fazer de você um crente estéril. As riquezas do reino é para fazer de você um crente frutífero. Muitos não ouviram o que eu falei. As riquezas de Deus é para fazer de você um crente frutífero. Quando você começar a receber as riquezas do reino, começa a multiplicar a sua fé também, começa a multiplicar a sua célula, começa a gerar filhos espirituais. Você está enviando pessoas ao encontro hoje, você conta as moedas, faz o porquinho para pagar uma ficha. Quando você puder pagar 10, continua trabalhando no encontro, meu irmão. Ah, já trabalhei muito, agora eu só ajudo. Não vá, continue trabalhando no encontro. Você está multiplicando célula hoje. Quando o Senhor te prosperar, continue multiplicando célula. Não pare de liderar. Sabe por quê? Hoje, você sai de ônibus da sua casa e muitos andando para liderar uma célula. Quando Deus te der aquele carro bonito, que eu sei que Ele vai te dar. Eu estou ouvindo o barulho do motor diesel. Não diga para o seu discipulador, não, hoje eu não posso. Não, você ia andando. Quando você tiver o carro, continua indo. Você ia sem o dinheiro da passagem. Ia com a passagem de ida, sem a passagem de volta. Mas tem gente que pega o carro, bota o insufilme, sobe o vidro, um óculos escuro. Não, as riquezas do reino é para você fazer a obra de Deus. Não perca a simplicidade. Hoje você mora numa casa, 5 pessoas, um banheiro. Domingo é luta, já começa a guerra. Está na hora, é a minha vez, é a minha vez, é a minha vez. Vou chegar atrasado, o discipulador vai pegar no meu pé. Quando Deus te der aquele quarto suíte, querido, e aquela casa com lavabo, 3, 4 banheiros, continua liderando a célula, meu irmão. Continua fazendo a obra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando você olhar uma pessoa que ela está multiplicando no reino, você pode ser boca de Deus na vida dela. Bata no ombro dela assim, diga: irmão, você está chegando perto das fontes. Seu tempo de prosperidade está chegando. Porque os camelos só se acasalam quando ele sente que está chegando a hora. Ele vai ter recurso, ele vai ter provisão. Diga para quem está do seu lado: você é um camelo de Deus. Tenha postura de camelo, irmão. Levanta o seu ombro, estufa o seu peito. Tenha postura. Diga: meu tempo está chegando. As riquezas do reino estão vindo. Estão vindo, estão vindo, estão vindo. Estão vindo sobre a minha vida. Aleluia! Oh! Mesmo que hoje sua casa não tenha piso de granito, que você não está num carro que você gostaria, nem usa roupas de marca, começa a ter a atitude do camelo. Morra duro, mas não perca a pose. O camelo nunca fica depressivo. Ele diz: eu sei, vai chegar. Eu vou cruzar esse deserto, eu vou chegar lá no meu alvo. Eu vou chegar, e você vai chegar também. Você vai chegar também. Começa a ver, não se deprima. Pastor, está difícil, mas vai dar uma virada na sua vida, meu irmão. Vai dar uma virada. Aleluia. Oh, eu sinto o meu espírito em ebulição. Desfrute do seu momento. Aproveita cada momento. O telefone tocou, desfruta. É o meu Kairos, é o tempo de Deus na minha vida. Mesmo você está passando por circunstâncias difíceis, você pode estar lutando para pagar seu aluguel, mas você tem que ser capaz de enxergar o seu futuro em Deus. Diga para o irmão que está do seu lado assim, profeticamente: boca de Deus. Se você quiser dizer: eis que falo contigo, não tem problema, pode ser também assim. Diga assim: meu irmão, daqui para frente eu te falo, sua vida só tende a melhorar. Quem recebe essa palavra? Quem recebe? Aleluia, aleluia, glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, hoje você veio nessa capacitação com o dinheiro contado, mas na próxima vai vir sobrando no seu bolso. Hoje você veio aqui de carona, mas na próxima você vai dar carona para alguém. Hoje você veio num carro do outro, mas na próxima você virá com o seu próprio carro. Oh! Aleluia. Recebe essa palavra na sua vida, meu irmão. Aleluia. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim: hoje é o dia mais pobre de toda a sua vida. Diga para ele: quando você prosperar mais, eu quero continuar sendo seu amigo. Pega o nome e o telefone dele aí antes que ele mude. Aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, o Espírito já começou a mexer aqui, irmãos. Vai acontecer, mudar a sua mente e a palavra entrar no seu espírito. Coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida, aleluia. Oh, xaralabacacharala. Continue servindo ao Senhor. Ah, pastor, já trabalhei em tantos encontros. Ah, já ajudei tanta gente. Já abençoei tanta gente. Deus não fica devendo nada a ninguém. Está escrito, o Senhor Jesus falou: se alguém me servir, o Pai o honrará. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, irmão. Chegou o seu dia. Diga: é o meu Kairos. Diga: é o meu tempo. É o meu tempo oportuno. Deus vai fazer algo na sua vida hoje, querido. E na sua mente, na sua mente. Última coisa: os camelos descansam de joelhos. Você sabe? Aleluia. Depois de atravessar um estafante deserto, o camelo se ajoelha para descansar. Você já entendeu a mensagem, não é? O descanso do crente é estar de joelhos diante do Senhor. É diante dele que depositamos o nosso cansaço. É diante dele que depositamos o nosso desânimo, as nossas dificuldades, as nossas decepções. Porque ele é o único que é capaz de nos renovar. O que significa estar de joelhos, irmãos? Estar de joelhos significa prosperar e manter a simplicidade e a humildade. Quando você estiver carregando as riquezas do reino, não fique emproado, não. Antes você chegava: ô irmão, a paz do Senhor, agora prosperou. Não. Continue amando os irmãos, continue abraçando os irmãos. Em algum momento, o dono do camelo precisa retirar as riquezas. E o camelo, você sabe, ele se ajoelha com os 4 joelhos na frente e de trás. Ele se abaixa. Se ele não se ajoelhar, o dono não consegue sacar as riquezas, porque ele é muito alto. De quando em quando você tem que se ajoelhar diante do Senhor e dizer: Senhor, tira o que tu queres. Eu quero o teu carro, pode tirar o carro. O que tu queres? Aquele terreno lá que você não faz nada, está parado e minha obra está precisando. Pode tirar o terreno, Senhor. Pode sacar, saca o que o Senhor quiser. Você se ajoelha e o Senhor diz: o que tu queres? Aquele dinheiro que você guarda lá há muito tempo, com a visão errada. Qual a visão errada? A pessoa diz: pastor, eu tenho lá minha reserva, sei lá, que a gente tem que fazer uma cirurgia de emergência. Muda a sua mentalidade. Acontece uma tragédia, quebra um carro. Não ajunte dinheiro para isso. Diga assim: eu estou ajuntando dinheiro para investir no reino. Ano que vem vou fazer uma reforma na minha casa, vou ter uma sala melhor para minha cela. Ajunta para fazer uma lua de mel com a sua esposa. Não ajunta para doença. Não fica profetizando desgraça na sua vida. Porque aí quando você se ajoelhar diante do Senhor,
Ele sabe que você é um servo fiel. Você está dando 100, mas Ele vai te dar milhares e milhares e milhares e milhares e milhares, irmão. Deus vai trazer provisão sobrenatural sobre o seu ministério. Deus vai ajuntar ao irmão homens financiadores da sua obra e do seu reino, que vão trazer toda a provisão para o seu ministério. Aleluia, glória a Deus. Muita gente enriquece e perde a paz, porque não se prostra diante do Senhor. Mas ouça, existe uma prosperidade que é legítima. Existe uma prosperidade que é de Deus. Existe uma prosperidade genuína que é direito de todo crente. Todo crente fiel prospera. Todo crente fiel prospera. Todo crente fiel prospera. Todo crente fiel prospera. E a generosidade alarga-lhe os caminhos. Aleluia. Tanto para receber as riquezas, quanto para você dispor das riquezas, você tem que se ajoelhar diante do dono dela. Se posicione diante do Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, eu sou como um camelo. Diga: Senhor, eu sou como um camelo. Eu vou fazer o que o Senhor quiser com o dinheiro que o Senhor colocar na minha mão. Senhor, eu sou como um camelo. Se o Senhor quiser sacar, vai ser hoje o dia, vai ser essa hora. Pastor Fábio, Pastor Marcos. Cadê o Pastor Fábio? Fábio Vilela. Onde está? Lá atrás, pastor. Pastor, vem cá para frente. Nós estávamos em Israel, lá no alto do templo, lá do Jerusalém, um templo antigo. E nós começamos a tirar algumas fotos caminhando, e teve um momento que eu estava assim mais afastado. Se aproximou de mim um homem. Oh, aleluia. Meu Deus. Está acontecendo algo extraordinário nessa manhã aqui, irmãos. Coisas estão sendo desatadas, eu sinto no meu espírito. Há uma liberação de Deus. Há uma liberação no reino dos céus. Eu gosto daquele texto quando o Senhor diz a Moisés: diga ao povo que me traga oferta. Cada homem cujo coração o Senhor mover. É Deus que move o coração. Se Deus está movendo o seu coração, meu irmão, aleluia, eu louvo a Deus pela sua vida. Oh, xaralabacaxeriandalabaxaralabá. Aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, xaralabacaxaralababababá. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor vai desatando a vida financeira de cada líder nosso, de cada pastor, de cada ministério, de cada família nessa manhã aqui, ó Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor está vendo agora cada coração, a atitude, a espontaneidade do teu povo, Senhor, a generosidade do coração de cada um. Senhor, o Senhor olha para o nosso coração, vê a atitude, Senhor, porque hoje, Senhor, o Senhor há de promover essa grande mudança. Ora lá abacaxi, comece a glorificar a Deus. Comece a glorificar a Deus, irmão. Comece a glorificar a Deus, dá-lhe glória. Venha dizendo para o Senhor: Senhor, eu sou esse camelo. Eu sou esse camelo, eu sou esse camelo, Senhor. Senhor, eu vou carregar as tuas riquezas para onde o Senhor quiser. Confia em mim. Oh, aleluia. Amanhã você vai estar aqui dando seu testemunho dizendo: pastor, eu já sou quase o maior dizimista da minha igreja. Passar um tempo você vai dizer: pastor, consegui, já sou o maior dizimista da minha igreja. Procura seu pastor e diga para ele: pastor, me diga quanto que eu preciso dar para ser o maior dizimista hoje. Oh, xaralabacaxeriandalabaxaralabá. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Queria chamar os pastores da videira aqui para orarem comigo. Nós vamos abençoar esse povo, irmãos. Oh, xaralabacaxê. Os pastores da videira, por gentileza, venham aqui em cima. Estender as mãos aqui, irmãos. A Bíblia diz: se nós abençoarmos, será abençoado. Oh, o Senhor te prosperará.
Oh, há uma via aberta, há um canal aberto. Os céus estão se movendo, há uma movimentação aqui embaixo e há uma movimentação em cima. Gabriel está falando para Deus: Pai, olha o que está acontecendo lá embaixo, Senhor. Olha aquele homem, quando ele sentar na cadeira, desata a vida dele. Quando ele voltar para o seu lugar, ele já vai voltar numa nova postura. Temos muitos camelos nessa manhã aqui. Aleluia, aleluia. Oh, xaralabacaxeriandalabacharalabababá. Deus encontrou nessa manhã aqui verdadeiros camelos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, xaralabacaxeriandalabacharalababá. Mais vale um dia no centro do teu querer que